Não se conforme com a sua ignorância. Se esforce ao máximo para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, e para motivo de muita tristeza, muitos cristãos se conformam, se contentam em serem ignorantes, em desconhecerem ao Senhor Jesus. Se conformam com a sua falta de entendimento, com a sua falta de conhecimento e tentam encontrar desculpas para justificar isso. Uns vão dizer, não, é porque, pastor, o evangelho é simples. O evangelho é simples, o evangelho tem que ser simples. Então esse povo que fica tentando dificultar, complicar demais, trazer raciocínios muito profundos, na verdade estão criando barreiras para que as pessoas não o entendam e não conheçam o evangelho. Tentam colocar em oposição simplicidade e conhecimento. Não confunda as coisas. Você não precisa ser um ignorante para ser simples. Você pode ter muita informação, muito conhecimento. Você pode ter um profundo entendimento das Escrituras, um profundo conhecimento do Senhor e transmitir isso com simplicidade e viver com simplicidade. Simplicidade e conhecimento não são opostos. Agora, a ignorância, essa é do diabo, vem do diabo. E quem tenta te convencer que você deve permanecer ignorante só pode ter más intenções com isso. Normalmente, aqueles que tentam te convencer da ignorância, de permanecer na ignorância, é porque lucram em cima da sua ignorância. É porque querem te usar como massa de manobra, querem te manipular. E uma pessoa manipulável é aquela que é ignorante. O sábio, aquele que tem conhecimento, aquele que tem entendimento, esse não é manipulável, esse não dá para ser conduzido com facilidade. E é por isso que tem gente que vai inclusive usar a palavra de Deus para tentar te guiar em direção à ignorância. Alguns vão dizer até, não, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Pastor, mas isso não está na Bíblia? Tá, mas não é esse o sentido, não é esse o significado. E normalmente as pessoas que estão te dizendo isso sabem disso. De duas uma. Quem te diz que a letra mata e o espírito vivifica como um argumento para dizer que você não deve estudar demais, porque se você ler demais, estudar demais, isso vai trazer morte para a sua vida? De duas uma. Ou essa pessoa já foi enganada por alguém e está transmitindo para frente algo que ela já recebeu como engano, ou ela é alguém mal intencionada que está tentando te enganar e te conduzir à ignorância, para que você permaneça ignorante, sendo manipulado, estando nas mãos dela. Por isso, cuidado. Não se conforme com a sua ignorância. Se esforce ao máximo para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é um convite que quem nos faz foi o pescador, não foi Paulo. E esse é um detalhe muito legal sobre essa segunda carta de Pedro. Hoje a nossa leitura foi da segunda carta de Pedro. Lemos a carta toda, é uma carta curta, são 3 capítulos essa carta. E é muito legal que nós tenhamos aqui o pescador, o discípulo que antes era um simples pescador, provavelmente desprovido de qualquer formação clássica, de estudos muito profundos, tanto que quando eles são colocados diante das autoridades e argumentam diante das autoridades religiosas que não poderiam negar a Jesus, não poderiam negar o evangelho, deixar de falar das coisas que aprenderam, uma das coisas que surpreende aqueles seus inquisitores é, para mim, com certeza esses caras andaram com Jesus porque eles não estudaram, eles não tiveram um estudo formal para serem capazes de elaborar esse tipo de retórica, esse tipo de conhecimento aqui. Certamente eles andaram com Jesus, não tem outra explicação. Quem está nos alertando, quem está te desafiando a não permanecer ignorante é o pescador. Não é o doutor, o mestre da lei, o Paulo. Isso é muito legal nas Escrituras, porque, de um lado, a gente tem Paulo falando e tratando de coisas muito complexas, tratando de argumentos difíceis, muito complicados de serem entendidos, que vão demandar de você vontade de entender, vontade de estudar e desejo de parar, de analisar, de conhecer o contexto, de querer saber mais, para que você possa entender o que ele está argumentando ali. E nós vamos ter Paulo trazendo esses argumentos
E esse Paulo vai dizer, olha, quando eu estive com vocês, eu não tentei convencê-los pela minha sabedoria, não foi com sabedoria humana, mas na simplicidade do evangelho. Paulo, que era super culto, ele disse, não, eu não fiz nada com base na minha sabedoria. E aqui a gente tem o pescador, desprovido dessa formação de base, não estudou no Maple Bear, né, não teve ali uma formação trilingue, recebendo todos os grandes conceitos da filosofia. Não, a gente tem um pescador, mas que na sua simplicidade, na simplicidade na qual ele foi criado, na qual ele viveu a maior parte da sua vida, ele teve a oportunidade de andar com Jesus, de andar com o seu Senhor e Salvador, e ser desafiado por Jesus a abandonar a sua ignorância e a enxergar a vida e a conhecer Jesus na sua completude. E ele nos escreve para dizer a nós, para dizer a você, deixa de bobeira, irmão, deixa de ser preguiçoso, não se contente com a sua ignorância, não. Porque quando você se permite ser ignorante, você se torna massa de manobra. E o que não vai faltar é falso mestre, é mestre safado querendo te usar, querendo te manipular na sua falta de conhecimento. A carta, essa segunda carta de Pedro, nos traz um convite, um desafio ao estudo, à dedicação, o desejo de querer mais, de desejar mais do Senhor, de conhecer completamente o nosso Senhor. E fazer isso para que nós possamos permanecer firmes. Ele termina a carta, as palavras finais da carta são: amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que vocês não sejam levados por esses falsos mestres, por esses perversos mestres. Cresçam na graça, cresçam no conhecimento do nosso Senhor, se esforcem para isso. Mas eu quero voltar lá no início da carta com você. E ele dirige a sua segunda carta para esse mesmo público. Ele diz, olha, eu escrevo essa carta para vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Salvador. Eu estou escrevendo para vocês que já compartilham dessa nossa fé, que é tão preciosa. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos seus desejos humanos. Veja como Pedro começa reconhecendo que tudo o que nós precisamos para conhecer ao Senhor plenamente é dele que virá. Ele nos concede. O Senhor, no seu poder, concede tudo o que nós precisamos para uma vida de devoção. Dizer que você deve se esforçar para buscar conhecimento não é dizer que nós devemos buscar o conhecimento, as sabedorias humanas meramente, mas é parte do reconhecimento de que o Senhor, Ele próprio, nos concede tudo o que nós precisamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si. Essa vida de devoção, ela deve partir, ela deve estar pautada no conhecimento completo do nosso Senhor. O problema, irmão, é que tem uma porção de crente, eu diria que no mínimo 90% dos crentes, querem viver uma vida de espiritualidade, querem viver uma vida de devoção, sem conhecer Jesus de verdade, conhecendo o mínimo, sabendo um nome, sabendo um lugar que devem frequentar, carregando uma tradição de família, mas sabendo pouco, muito pouco, quase nada, sobre Jesus, sobre quem ele é, sobre o que ele de fato ensinou, sobre os desafios de testemunho, de fé que ele nos deixou. E não dá para viver uma devoção genuína sem conhecer a Jesus de verdade. E tudo que nós precisamos para esse conhecimento completo, o Senhor nos dá. E ele vai dizer, por causa dessa glória, por causa da sua glória, da sua excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo. O que vai te permitir
escapar da corrupção do mundo e participar dessa natureza divina é justamente esse conhecimento completo daquele que nos chamou para si, que vai nos permitir desenvolver uma vida de devoção genuína. E tudo isso vem dele. Ele nos dá o que nós precisamos para desenvolver isso. Depois de falar isso, então ele diz: diante de tudo isso que eu acabei de falar, diante de tudo isso, vamos fazer o seguinte: esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Esse desejo de buscar mais, de querer conhecimento, não parte de uma postura de vaidade. Não é porque eu quero ser intelectual, não é porque eu queira falar bonito, ou usar palavras que as pessoas não sejam capazes de entender, ou tratar de ideias que as pessoas olhem e falam: nossa, mas que pensamento mais complexo, não estou conseguindo entender. Não é sobre isso. Esse desejo de se esforçar vem do desejo de corresponder a essas promessas tão preciosas, tão gloriosas do Senhor. Se o Senhor fez tanto por nós, e Ele nos oferece tanto, o mínimo que eu devo fazer é me esforçar. E me esforçar ao máximo para corresponder a essas promessas. Façam o seguinte, ele vai continuar. Acrescentem à fé, você já tem a fé em Jesus. Acrescentem à fé excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Quando você se contenta em ser ignorante e permanecer ignorante, aqueles que não se desenvolvem desse modo, como ele está dizendo aqui, são praticamente cegos. Quando você escolhe permanecer na ignorância, você escolhe permanecer cego, se limitando apenas ao que está pertinho de você. Você só consegue ver, talvez, aquilo que está aqui colado, porque você tem que botar muito pertinho para conseguir enxergar. Aquele que busca, aquele que se esforça ao máximo e acrescenta na sua fé excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade, amor. Aquele que acrescenta tudo isso a essa equação, ele vai obter um conhecimento tão profundo, tão amplo do Senhor, que quanto mais ele cresce, mais ele é produtivo e útil e mais ele conhece a Jesus. Por isso é que você não deve se conformar. Por isso que você não deve permanecer na sua ignorância. E é por isso, irmãos, ele continua dizendo, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Quando você se esforça para conhecer mais o Senhor, você está demonstrando que você foi chamado, que você foi escolhido. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, a sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Quando você se esforça para conhecer o Senhor, você se fortalece para manter-se firme, você não vai tropeçar. E eu insisto, quem está dizendo isso não é o intelectual, é o pescador. Quem está te desafiando, te dizendo, não fica na ignorância não. Não fique na ignorância, busque conhecer ao Senhor. Ele continua ainda na sequência desse capítulo, dizendo, olha, eu vou insistir nisso com vocês, eu insisto nisso. Estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. Eu estou insistindo nisso com vocês e eu vou insistir enquanto eu tiver vida. O Senhor já me avisou que meus dias estão chegando ao fim, mas por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas, mesmo depois da minha partida. Porque nós vimos com os nossos próprios olhos o esplendor maravilhoso, majestoso do nosso Senhor. Além das mensagens que nós temos dos nossos profetas, que nos alertaram e que proclamaram uma mensagem que é digna de toda confiança, é por isso que você não pode se conformar com a sua ignorância. Porque vão surgir falsos mestres, é o que ele segue falando no capítulo 2. Vão surgir falsos mestres que vão criar heresias destrutivas, que vão negar até o próprio mestre. Eles vão se cercar de gente, muitos seguirão a imoralidade e por causa deles
o evangelho, o caminho da verdade será difamado. Parece que ele está escrevendo hoje, né? Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Muitos vão abrir igrejas pregando uma vida permissiva, pregando que você não tem que se envergonhar de nada, que você não tem que se arrepender dos seus pecados, que está tudo certo, Deus aceita tudo, Ele te aceita do jeito que você quer, vai te convencer de que você pode seguir essa vida de moralidade. De repente ele começa, o próprio pastor, o próprio mestre está lá envolvido em adultério, pegando as menininhas da igreja. Quando ele for descoberto, ele vai dizer, que isso, irmãos, nós não somos uma comunidade de amor e de acolhimento, vocês precisam também me acolher. E esses que estão sendo enganados por ele vão dizer, é verdade, Jesus ama a todos, vamos acolher. E vão acolher esse pastor safado, esse falso mestre de novo, que vai fazer de novo, que vai fazer escândalo de novo. Aí ele some por um tempo, depois ele volta, ele grava uma canção, ele abre uma outra igreja com outro nome. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Porque essa não é uma história repetida, essa é uma história antiga. Esses falsos mestres lucram e manipulam em cima da sua ignorância, do seu desconhecimento. Mas não se engane, o Senhor não terá misericórdia desses. O Senhor não hesitará em castigá-los pela sua maldade, pela sua perversidade. O texto, Pedro vai dizer, Deus não poupou nem os anjos quando pecaram. Não poupou o mundo antigo, não poupou Sodoma, Gomorra, não poupou o povo na época de Noé. Certamente ele há de trazer justiça sobre esses falsos mestres, sobre esses que praticam o mal, eles vão receber o mal como recompensa. Esses que estão envolvidos com adultério, envolvidos com ganância, que proclamam sua grandeza imaginária e apelam para os desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta para o pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Ó, isso aqui foi escrito ontem, né? Esses serão, sim, o Senhor vai lidar com eles, o Senhor vai tratar dessas pessoas, mas você, meu irmão, você precisa buscar conhecimento. Você precisa sair dessa posição de ignorância. Conheça a verdade, busque entender, busque conhecer a lei de Deus, busque conhecer a palavra, leia a sua Bíblia, busque ferramentas que te ajudem a entender a sua Bíblia, porque sim, irmão, tem muita coisa difícil sim de entender. É muito interessante, olha o que Pedro escreve no final. Deixa eu achar aqui. Ele escreve aqui no final assim, ó, e lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns dos seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Perceba que Pedro, ele não está reclamando, ó, não leva a mal, não. Paulo ele escreve uns trem muito difícil. Não preocupa com esses pensamentos muito complexos de Paulo. Não deixa isso para lá, isso não é importante. Não, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: alguns comentários de Paulo são difíceis mesmo. São difíceis de entender. Só que ele diz: os ignorantes e os instáveis distorcem essas cartas. Você não deveria ser uma dessas pessoas, porque você deveria estar se esforçando ao máximo para corresponder a essas promessas do Senhor para a sua vida. E é por isso que ele termina a carta dizendo, não sejam levados a erro pelos perversos. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, deseje conhecer o Senhor, deseje conhecer profundamente a palavra de Deus, leia sua Bíblia com vontade, busque ferramentas para te ajudarem a refletir e a entender o que o texto está dizendo. Se você não sabe onde buscar, peça ajuda, me manda uma mensagem, eu te ajudo nessa jornada. Essa leitura da Bíblia ao longo do ano é para isso, é para te inspirar, a desejar e a conhecer mais o Senhor. Não se contente em ser mais um ignorante, ocupando banco de igreja, sendo manipulado por líder safado, por falsos mestres que manipulam e que te conduzem de volta a uma vida de pecado que talvez você acabou de deixar. Então se esforce ao máximo para corresponder a essa grandiosidade da obra que Jesus já fez por você. E Ele próprio vai te ajudar, te dando todas as ferramentas que você precisa para uma vida de devoção sincera e profunda. Creia nisso, busque no Senhor, peça ajuda a Ele. Certamente Ele vai te ajudar nessa missão. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Manda para um amigo, manda para um familiar. E volta amanhã, que a gente segue lendo, refletindo e cada dia mais longe da ignorância. Deus te abençoe.